Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa passagem é uma passagem bastante interessante, porque Jesus nos alerta sobre a necessidade da gente estar disponível para acolher aqueles que ainda não estão na tenra idade, não só etária, faixa etária, mas para a gente ter tolerância com os outros, com a pureza, com as dificuldades, com os conhecimentos, certo? Então, com essa mensagem, nós vamos fazer aqui um encaminhamento para o nosso livro dos médiuns. Bom, esse nosso estudo começou ainda no ano passado, mas nós estamos no capítulo 4, no item, na aula passada nós estávamos no item 46. Mas eu gostaria de fazer uma retrospectiva para entendermos sobre esse livro dos médiuns, assim, bem rápida. Porque essa edição ainda há uma confusão sobre o que é o livro dos médiuns. Dentre os livros que Kardec nos deixou organizando essa doutrina, o livro dos médiuns, só um pouquinho aqui que eu estou com... o livro dos médiuns nos permite um estudo para entender algumas situações que nós vivemos. Porque o que é ser médium? É ter algum sentimento, é ter uma sensibilidade, da passagem durante um momento mediúnico, é uma intuição. Quando a gente analisa e vai se aprofundando nos estudos da doutrina espírita, a gente percebe aquela capacidade que todos têm de desenvolver a sua mediunidade. E esse livro dos médiuns, essa edição, nos oferece exatamente isso, essa possibilidade de poder entender o que é. Então, ele nos faz um alerta rápido, logo na introdução, dizendo que esse livro, eu estou aqui com vários exemplares, com várias situações, mostrando que o objetivo desse livro, ele diz, Kardec, consiste em indicar os meios de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Então, ele realmente nos diz que nós podemos ter mediunidade e, quando temos, esse livro nos ensina, nos dá um guia, nos dá uma direção de postura. E, para quem não tem, é conhecer e saber atuar. Chega num determinado momento, ele nos alerta que a importância também de quem não tem uma mediunidade ostensiva, saber lidar com quem tem, a partir da doutrina. Então, é exatamente isso. Nós já estudamos o capítulo 1, que foi uma abordagem sobre a existência dos espíritos. No capítulo 2, foi uma abordagem que Kardec faz sobre o que é maravilhoso, sobrenatural. Nós temos que lembrar sempre, quando estudamos esses livros do Pentateuco, que foram escritos naquela época de 1857, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, 1861. E que estava aquela polvorosa na França quando ele passou a organizar essa estrutura literária que ele nos deixou, certo? Então, ele vem trazendo, e claro, boa tarde a cada um que está chegando, dando seu boa tarde. Estamos aqui resgatando o início, né? Quem chega agora com a gente. E ele nos dá, então, como eu estava falando, Kardec nos faz um contraponto de como se posicionar, sendo
médium e diante de tantas situações diferentes, inclusive ele faz o capítulo terceiro sobre os opositores, os métodos, de como esses opositores se posicionam, e ele oferece as regras eficazes de como divulgar a doutrina. Ele chega a catalogar os opositores da doutrina espírita em aqueles que são materialistas, aqueles que têm apenas má vontade, os que têm interesse ou má fé de contrariar essa doutrina, por pusilanimidade, ele classifica, por escrúpulos religiosos, por decepções e ainda aqueles incertos. E também ele abre uma gama, um leque sobre aqueles adeptos à doutrina e como se posicionam. Os que são espíritas por saberem ser e acabam aprendendo o que estão estudando, aqueles que são apenas experimentadores, querem saber das situações, dos eventos, os espíritas imperfeitos que, embora sabendo sobre o posicionamento doutrinário, acabam não trazendo esse posicionamento para o seu dia a dia, colocam isso numa parte, como se fosse a religião, a fé, algo paralelo à vida encarnada. Aí ele chega para identificar os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos e também os espíritas exaltados, que também é algo que a gente precisa ter um cuidado, porque não adianta se empolgar e virar fervoroso e fanático. Não é fanatismo. A doutrina tem essa maravilhosa lembrança que a fé aqui é raciocinada, ela nos provoca a compreender tudo isso, certo? E agora nós entramos no capítulo 4, que são das teorias. E nessas teorias, eu até cheguei a fazer um resumo que eu vou mostrar para vocês, porque esse capítulo trata das imperfeições e interpretações que foram dadas aos fenômenos espíritas naquela época. E eu resolvi fazer um fluxograma que está aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler em razão do tamanho, mas eu vou postar, nós vamos disponibilizar isso melhorado, porque ele fala primeiro dos sistemas de negação, que foram a posição daqueles adversários que tinham a prevenção, ou era por prevenção, ou era por interesse pessoal, de que a doutrina, aquilo que ele estava propagando da doutrina, permanecesse. E aí ele faz assim, eu sou contra. Mas já que isso está tão evidente, daí também tem aqueles que resolveram classificar as manifestações espíritas como charlatanismo, como no item 38, e aí ele descreve esse charlatanismo, quem se enquadra nessa situação dos que classificam como charlatanismo as manifestações mediúnicas. Num outro determinado grupo, que é o item 39 do capítulo 4, que fala dos que negam por loucura, né? Dizendo que essas manifestações espíritas são coisas de loucura. E no item 40, aqueles que classificam por alucinação. Passada essa primeira etapa, aí Kardec abre uma segunda forma de sistema, que são dos materialistas. É um momento de transição, essa categoria, entre aqueles que negam absolutamente a existência de manifestações espíritas e aqueles que começam a combater a manifestação espírita a partir de princípios científicos e acadêmicos. Ou seja, eles usam... o que um cientista faz? O cientista analisa um movimento e fica questionando esse movimento, tentando identificar a veracidade deles. Então, é dessa forma que Kardec classifica esse grupo
E aí nós estamos dentro desse item, mas já estudamos o item 42, para quem quiser acompanhar, porque daqui a pouco a gente começa a fazer as leituras específicas do livro, né? Nós usamos essa edição aqui, mas todas as edições são bem-vindas. Eu mesmo trabalho com 3 aqui, eu trabalho com essa edição também, da FEB, da Federação do Paraná, e também uso essa edição específica para estudar, que é da editora Leal, lá do Divaldo Franco. Também certo? Uso aquela... Essa edição também aqui é muito boa, né? Essa é de quem, John? Essa é da FEB, também da tradução do Guilherme Ribeiro. Isso. Então, assim, muda um pouquinho essas edições. Quem está com o seu aí pode ver que a forma da tradução, o argumento gramatical tem algumas mudanças, mas eles nos oferecem uma forma de nós compreendermos igual. Bom, nós já estudamos, então, dentro dos materialistas, aqueles que são reflexos, né? Que nada mais que são classificados como reflexos porque classificam as manifestações reflexo do seu pensamento, tá? Depois, ainda, estudamos no item 44, aqueles que identificam como teoria da alma coletiva, certo? E no item 45, na alma coletiva, ou seja, o que eles disseram? Que as pessoas unidas em grupo eram capazes de aquela intenção coletiva produzir os movimentos, as manifestações. E no item 45, Kardec mostra como é que se estabelece essa teoria que tenta combater as manifestações espirituais como algo da doutrina dos espíritos, seria um espírito se manifestando como um sonambulismo dado ao médium, certo? E nós estamos hoje no item 46, então, para quem quiser procurar ali no capítulo 4, procure, todos têm uma identificação por número, é o item 46 que a gente está estudando, que fala das interpretações dos pensadores que eram vinculados às religiões tradicionais. Kardec chega a fazer um alerta para a gente que esse grupo sempre existiu e sempre vai existir. Ele nos diz que chega nesse livro aqui que a gente tem como balizador dos estudos, ele faz um resgate de que nem Jesus teve um julgamento diferente, certo? Porque ele lembra no seguinte situação, que Jesus, quando recebeu um obsidiado cego, mudo, e ele conseguiu fazer a cura desse obsidiado, ele ouviu dos fariseus, e eles propagaram, que aquilo é coisa do Belzebu, príncipe dos espíritos, que ele espelha os espíritos, então classificava as manifestações, os tratamentos que Jesus concedia para aqueles que eram merecedores, como se algo demoníaco. E Jesus ainda faz uma fala que é registrada em Mateus e também em Lucas e Marcos também, que ele diz bem assim: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. O que seria isso? Ele quer dizer, se era coisa do demônio, o demônio estaria atuando contra ele mesmo? Então, Jesus, com aquela sabedoria maravilhosa, sempre fazendo provocações, fazendo reflexões, né? Então, a gente terminou essa retrospectiva do que nós estudamos e estamos nos itens
é que no item 46, nessa teoria daqueles pessimistas, onde nós vamos ler e analisar o que Kardec traz aqui. Eu preferi fazer essa retórica toda para sintonizarmos, porque é interessante a gente desenvolver e compreender o que nós estamos lendo desse livro, certo? Não basta a gente só ler e ficar assim, sem entender qual é o direcionamento dessas situações, porque às vezes fica só um texto rebatido, a gente precisa apropriar-se. Tem uma pergunta aqui do Alisson sobre a abertura da glândula pineal, que não tem conhecimento. John, você, enquanto eu me situo aqui no livro, você quer fazer uma respostinha rápida para ele, indicar onde ele tem essa resposta? Faço sim. Aliás, Alisson, seja bem-vindo. Alisson é um grande amigo meu, um querido aqui das minhas redes sociais. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Mas se Deus quiser, um dia a gente acaba se conhecendo, né, Alisson? Então, a questão do Alisson ali foi a seguinte, para quem não está acompanhando o Insta, está acompanhando aqui pelo Meet, ele disse o seguinte: o que fazer para abrir a glândula pineal? Eu não tenho conhecimento. Bom, para quem não sabe, a glândula pineal, ela é o ponto da abertura mediúnica, né? É ali em que nós vamos alimentar, desenvolver, não desenvolver, bloquear, não bloquear, né? A nossa mediunidade. A abertura da glândula pineal, ela é necessário fazer quando o médium tem a consciência da sua mediunidade, né? Já está buscando uma vida de retidão na ética, na moral, uma vida de oração. Não necessariamente, eu sou espírita, então, ou eu não sou espírita, eu posso abrir minha glândula pineal, independente, tá, pessoal? Nós temos mediunidade independente da religião, nós podemos usufruir nossa mediunidade para o bem. Então, assim, primeiro passo é esse. E, como diz nosso mestre Jesus, instruí-vos. Vamos nos instruir, vamos ter ciência, conhecimento, pesquisa, bastante pesquisa, e uma vida de retidão, né? Vivendo a moral e a ética, e automaticamente essa glândula pineal ela vai se abrir como um ponto de luz. Caso contrário, você tenha pensamentos negativos, você já tem a consciência que quer abrir a sua glândula pineal, mas você só pensa coisas ruins, você só tem atitudes ruins, posicionamentos ruins, também você abre ela, só que você acaba atraindo os nossos irmãozinhos não muito bem-vindos em nossas vidas. Tá, Alisson? Depois a gente conversa melhor sobre isso ali no privado, mas basicamente é isso, para não ficar no ar aí a questão. Obrigadão. Bom, então retomando aqui, nós já lemos do item 46, que ele contém 9 perguntas. Nós vamos começar então da pergunta número 6, que fala exatamente sobre essas teorias das manifestações, dizendo que as manifestações espíritas, manifestações dos espíritos, fenômenos, eram obra diabólica, porque eles entendiam que somente o diabo é que podia se comunicar. Por isso que a gente trouxe essa situação vivida por Jesus e que ele combate exatamente essa participação. Bom, então eu convido, John, para você fazer a leitura da pergunta 6, pode ser? A pergunta 6 ou o item 6 ali? O item 6, porque ali. Eles são uma forma de perguntas, esses itens até o 9, são 9 perguntas dentro do item 46. Nós, na aula passada, ficamos até o 5, hoje começamos com a 6. Pode ser? Certo. Pode. Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetemos à vontade de Deus, que suportemos sem queixa as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio? Continua ou quer para aqui? Continua. Tá. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso será convirem que, por muito manhoso que seja,
Bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Forte esse parágrafo. Pois é. Essa pergunta 6 é exatamente em cima daquele exemplo, né, que a gente trouxe. E ele aqui tem uma. Nessa edição que eu tô, ela diz o seguinte: essa mesma pergunta, ela fala de um jeito mais gracioso. Ela disse: se é o demônio quem dá tais conselhos, ou seja, se fosse o demônio que estivesse se manifestando, é preciso convir que, por mais ardiloso que ele fosse, acabaria sendo meio atrapalhado, porque ele estava fazendo obras contra ele mesmo, né? Então, esse foi o item 6. O item 7, e leio eu agora, faz a pergunta: se os espíritos se comunicam, é porque Deus permite. É uma assertiva. Tendo em vista haver comunicações boas e más. Não é mais lógico pensar que Deus permite essas últimas para nos experimentar e as primeiras para nos aconselhar o bem? Essa pergunta, essa assertiva é muito interessante, porque quando a gente acompanha manifestações mediúnicas, realmente, de acordo com a vibração e de acordo com o intento, a gente tem a participação de espíritos bem intencionados ou abrimos para zombeteiros. E quando fazemos sessões doutrinárias, a gente vê tanto irmãozinho com dores, com dificuldades, mal intencionados também, mas estão vinculados às mazelas que são origem de situações pretéritas, de ódio, de rancores, de se achando não merecedor ou merecedor de coisas que não recebe. Então, a gente realmente tem essa variação. E aí o Kardec aproveita todas essas experiências vividas para a gente pensar que não é só o lado ruim que se manifesta, como foi esse grupo identificava que manifestações só seriam do demônio. Até porque, gente, é muito curioso. Normalmente, quando a pessoa não tem estudo da sua mediunidade e tem uma mediunidade ostensiva, a gente vê ela dando passagem, que a gente diz, ou incorporando, tem várias qualificações no mesmo fato, e a pessoa não tem controle. E aí a gente tem aquela pessoa se jogando no chão, vê aqueles alvoroços todos. Não é que é um demônio, é um espírito que está se manifestando e fazendo aquilo que ele quer com aquele corpo que ele toma para si, para a manifestação. A ausência de controle do médium é que permite isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? John, sobrou para você. Bom, antes de mais nada, quando se trata de dar passagem, né? A gente acha, meu espírito vai sair de dentro de mim, aí vem outro espírito e entra dentro de mim, é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Nós temos um chakra de ligação espiritual que fica aqui atrás da nuca, aqui neste pontinho, onde muitas pessoas erroneamente até tatuam essa região. Fica a dica aí, tá? Não façam isso. Então, assim, quando nós temos uma comunicação espiritual, e agora eu quero trazer aqui o exemplo para vocês da psicografia, tá? Quem ouve falar em psicografia em todos os lugares imagina, nossa, o espírito de verdade vai pegar minha mão aqui, vai escrever um lindo poema, um texto, uma adivinhação para a humanidade, ou um espírito, assim, uma sumidade. E esquece que as pessoas que possuem a mediunidade não controlada, assim como eu já fui assim, também faz psicografias negativas, pessoal. Né? A gente sempre, eu só estou fazendo um adendo aqui porque normalmente quando se trata de psicografia, a pessoa já imagina aquela psicografia a top de linha, né? Aquela que vem trazendo todos os ensinamentos, tudo e tudo mais, e não é bem assim. E aqui no texto, aqui na sétima parte, que ele diz que o primeiro deles ali é que Deus permite a comunicação, né? Sim, Deus permite a comunicação.
ainda acaba surgindo outro questionamento que é, tá, se Deus permite, então por que que os demônios se manifestam, né? Nós temos manias de chamar todos e qualquer espírito de incorporação de demônios. É isso que diz aqui o texto. Tudo que nós vimos nesse capítulo até agora é relacionado a isso, né? E não é. São espíritos sofredores. É imprescindível a conduta do médium num caminho de oração, de retidão, de ética e de moral, para que essas manifestações espirituais, né, para que você seja o canal de manifestações espirituais positivas. Caso contrário, o polo é negativo e aí a coisa fica feia, né? Isso. John, muito obrigada. Então, vamos na sequência. Se tem mais alguém aqui na nossa sala de aula do meeting que gostaria de falar, fazer algum comentário sobre isso, que tenha dúvidas, médium de passagem. Ninguém se manifestou, então eu vou seguir. O item 8, que seria a assertiva 8 dessa etapa de estudo, diz o seguinte: o que vocês pensariam de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que se afastasse dele e o proibisse de ver pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus faria? Pensar que ele, a bondade e excelência, faria pior que um homem? É um resgate, é uma pergunta interessante, pois nós temos Deus, nosso Pai maior, nossa espiritualidade superior, a energia maior. Se só os espíritos maus pudessem se comunicar, é isso que ele faz a pergunta. Se nós compreendemos que tudo, até uma folha, não cai da árvore, que é o ditado mais comum, sem que Deus o permitisse, ele seria ruim a esse ponto de não deixar o bem se manifestar? Então, essa reflexão que é trazida aqui é exatamente nesse sentido. E indo para o outro item, que é bastante interessante, diz-nos Kardec: a Igreja reconhece como autêntica certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não é contrária à doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Então, se nós temos as aparições, especialmente a Igreja Católica, que permite manifestações, a Igreja Evangélica também, muitas vezes ela diz, não, é o Espírito Santo falou comigo. Então, como que poderia ser, as comunicações espirituais seriam coisas do demônio? Por que a doutrina dos espíritos traria só coisas do demônio e as outras lhe é concedido trazer informações boas? Então, é essa pergunta que Kardec faz e é esse combate que ele deixa para nós bastante evidente e nos traz um argumento, nós que estudamos essa mediunidade, esse dom maravilhoso e também doloroso, porque não é fácil você ter contato com os espíritos, você ter mediunidade, você ter vários contatos mais diretos, se você não souber trabalhar com isso, certo? Então, para fechar essa teoria pessimista, você quer ler para nós esse encerramento do item aqui, essa primeira etapa, John? Pode ser, eu só preciso saber se a nossa versão está parecida. É ali quando diz assim, acreditamos que algumas pessoas... Tá. Então, assim... Em todos está igual isso, tá, John? Só a forma de argumento é um pouquinho diferente, mas é igual. Eu estou acompanhando no outro livro também, tá? Tá, é porque eu estou com uma versão só aqui. Vamos lá. Tá. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram aterrorizar quase como se faz com uma criança a quem se diz,
Não toque nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou. Porquanto a proibição basta para excitar a curiosidade. E bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quando mais não haja para saber como é feito. E Isso, muito... um pouquinho. Terminou, né? Sim, aqui ainda tinha mais um pedacinho. Mas pode seguir. Tá. Essa é uma reflexão bem proveitosa, porque a teoria da manifestação dos espíritos, que elas teriam um contexto diabólico, demoníaco, Kardec reflete no combate desses adversários e que ficam tentando dissimular a presença dos espíritos na vida da gente e suas manifestações, dizendo que, exatamente, se a gente fala para uma criança não toque para que queima, quantas e quantas vezes a criança fica até ela perceber que queima? E isso também despertava interesse das pessoas, então não combatia, certo? Essa não tem fundamento esse argumento. Tudo bem? Alguma colocação, seu Valmor, Dona Gracinha, Suelen, alguma coisa aí para contribuir com a gente nessas falas? Se não, seguimos. Eu quero fazer um adendo nessa fala aqui. Talvez para simplificar para a rapaziada aí da minha página que está acompanhando, porque assim, às vezes quem chega assim, não tem contato com a doutrina, não conhece e tal, fica meio complicado pegar o bonde andando, né? Então, assim, Rita, Isso. tudo bem? Seja bem-vinda, Ritinha, que delícia tê-la conosco. Assim, quando ele fala aqui que foi louvável, mas o objeto falhou em relação a vamos assustar essa galera toda aqui para não mexer com os espíritos. Então vamos dizer que é o diabo e aí eles não chegam perto. Gente, quem aqui já assistiu o Rei Leão? O Rei Leão, quando o Mufasa, que é o pai do Rei Leão, fala para ele, o tio no caso, fala pro Simba assim, olha, não vá para as terras sombrias, porque lá só vai os leões mais corajosos. O que o Simba faz? Ele pega a Nala, que é a melhor amiguinha dele, e vai correndo nas terras sombrias. Assim também somos nós. Quando alguém fala para você, não faça tal coisa, a primeira coisa que a gente faz é fazer, né? Então, assim, foi louvável a intenção. Não mexam com o espírito sem instrução, sem conhecimento, sem saber fazer uma doutrinação, né? Mas e aí foi ao contrário, né? Mesma coisa que falar assim, não, gente, vai lá, chama tudo que é espírito e vai lá faz as manifestações. Então, só para trazer essa analogia, né, para a galera aí que está chegando agora compreender. John, é legal. Eu me lembrei aqui de um ditado já para o pessoal da minha época, que a gente, quando queria que uma pessoa não fizesse tal coisa, mas na história da negação, a gente dizia a história do sapo, que propagava, me jogue no fogo e não me jogue na água, né? Na tentativa de se salvar. Então, ele pediu o contrário daquilo que ele realmente queria. Certo? É mais ou menos o que fez o tio do Simba, dizendo não vá lá, fazendo toda aquela coisa, mas era para instigar a curiosidade. Seguindo assim, aqui. Só mais uma fala rapidinho. Agora, com um olhar científico, tá? Para também não ficar no ar assim, nós somos seres do contra, né? Ficar assim, meu Deus, eu sou um pequeno demoninho, sou do contra. Não. Cientificamente falando, eu sou psicoterapeuta formado, especialista nessa área da negação, porque a gente trabalha a psicologia e junta com conhecimento espiritual, com ciência. Existe uma teoria, tá, pessoal, que ela traz já desde os tempos de Freud, passando e chegando aqui já com outros cientistas, que a tendência humana é sempre desafiar aquilo que o é negado. Tá? Então, assim, nós não somos seres diferentes por fazer as coisas ao contrário. A própria ciência, ela demonstra isso. Pronto, pode seguir.
Vamos lá. Então, lembrando que nós estamos seguindo a metodologia de estudo, a gente está lendo o livro na íntegra. E a cada ponto vai fazendo ponderações, análises, que isso, no nosso entendimento, é estudar uma edição. Sempre deixando claro a metodologia e a pedagogia de compreensão que está sendo aplicada. Seguindo, diz mais uma assertiva. Poderíamos achar ainda outro motivo para essa teoria de comunicação exclusiva do demônio? Há pessoas que consideram errados todos os que não têm a sua opinião, certo? Ora, e as que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não seriam movidas antes pelo temor de encontrar espíritos que não concordem com elas em todos os pontos, sobretudo naquelas que dizem respeito aos interesses desse mundo que as dos outros? Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira assustadora. Mas essa estratégia não deteve mais pessoas que as outras. Onde o temor do ridículo é impotente, é preciso resignar-se e deixar as coisas para lá. Então, ele simplesmente complementa aquilo que nós já estudamos no tópico anterior. Ele traz uma outra fala na sequência, dizendo assim, já fazendo uma comparação com uma outra origem religiosa. O muçulmano. Então, ele faz agora ele nos conduz a uma reflexão. Que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, pensaria, certamente, que se trata de um espírito mau. O mesmo ocorreria a um judeu, no que se refere a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um afirmar que o espírito que se comunicava certamente era do diabo, por se permitir pensar de forma diferente da dele sobre o poder temporal. Embora só tivesse pregado a caridade, a tolerância, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas desse mundo, todas as máximas ensinadas pelo Cristo. Isso é uma coisa bem interessante. As pessoas que não aceitam pensamentos contrários ficam, acham que tem aquela visão estreita. É fácil dizer que isso é obra do demônio, aquilo que for diferente daquela fé cega, daquele posicionamento irracional, né, daquele momento. Agora, algum comentário? Só para lembrar que, assim, trazido muito palavra, diabo, Satanás, demônio, né? Então, vamos trazer, assim, só para um entendimento, uma etimologia, tá? Tirando, digamos que nós aqui não temos nenhum conhecimento espiritual, se for olhar, assim, secamente para a palavra diabo e demônio, né? A etimologia significa separação. Demônio vem de demoniare, que já vem do aramaico, certo? Que você traz assim, a separação. Demônio, vamos separar, certo? Agora, quando a gente trata de Satanás, ele significa aquele que é rebelde. Então, daí a gente já começa a desmistificar algumas coisas aí que é trazido muitas vezes. É quase que uma lei, né? Que Satanás é aquele ser com chifrinho, com rabinho, com garfinho e tal. É que a gente acaba configurando uma imagem de todos, uma imagem só para todas esses, como se fosse um sinônimo único, sem parar para fazer essa origem etimológica e dos conceitos. É sempre interessante, obrigada aí, John, de introduzir essa reflexão, porque muitas vezes a gente peca por não prestar atenção na área conceitual e também no significado. Porque quando nós estamos fazendo uma abordagem, a gente precisa saber se o ouvinte compreende o conceito e se para ele tem o mesmo significado a informação da palavra que você concedeu. E sempre isso é interessante
por uma palavra muito comum, a manga. Se você fizer aquela assertiva, eu detesto manga, aí fica na dúvida se a pessoa vai entender que é manga de camisa ou é a manga fruta. Depende o significado daquilo que você está estudando e o conceito que tu tens para aquela palavra naquele momento no ambiente que você está inserido. Tá certo? Vamos aqui fechar esse item com a leitura do último parágrafo que diz assim: como os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens, e como os homens não são perfeitos, o resultado é que também há espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete em suas comunicações. É incontestável que há espíritos maus, astuciosos, totalmente hipócritas, contra os quais devemos nos manter alertas. Mas o fato de encontrar homens perversos no mundo é razão para fugir de toda e qualquer relação social? Deus nos deu a razão e o julgamento para avaliar os espíritos assim como os homens. O melhor meio de se prevenir contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar não é proibi-lo, mas fazer com que ele seja compreendido. Um temor imaginário só impressiona por um instante e não afeta todo mundo. Já a realidade, claramente demonstrada, será compreendida por todos. Massa essa fala aí, né? Alguém quer fazer algum comentário, Suelen, sobre isso? Que está aqui no curso, seu Valmor? Porque essa conclusão aqui, já que ninguém se manifestou, eu vou fazer a minha reflexão sobre isso. Poxa, a nossa vida no dia a dia nos mostra que nós estamos rodeados de pessoas maravilhosas, de pessoas boas, mas também estamos sempre tocados e temos que estar precavidos por pessoas que não estão bem intencionadas, que pessoas não estão vibrando na mesma proposta nossa, né? E tentando se valer de vantagens ao nos abordarem. E assim são os espíritos. O mundo espiritual, que sempre nos foi dito que ele é muito maior, desde a época de Jesus, de que o mundo dos desencarnados, né? O mundo dos espíritos e o mundo é muito maior do que aqueles que nós podemos ter essa informação aqui como encarnados. Então, imagine. E a pessoa não é porque desencarnou, porque ela vira um anjinho, um santinho, e a gente passa só a lembrar dele as coisas boas. Não. Então, eu acho que esse chamado de dizer que as manifestações espirituais são obras do demônio é uma escolha bem equivocada, era um combate à compreensão das manifestações espirituais, dizer. Então, por isso que Kardec compilou esse item, esse grupo de pessoas que combatiam as manifestações dos espíritos que ele estava estruturando e veio nos catalogar para nos deixar de presente. Para trazer eu acho que para trazer também fazer uma outra analogia aqui para a galera que está chegando, tá? Assim, a pessoa vem assim, tá, mas como é que eu vou imaginar um zombeteiro? Como é que eu vou imaginar um espírito cruel, um demônio? Ou como é que eu vou imaginar uma empresa espiritual? Simples. Sabe aquela mensagem que você recebe no teu SMS lá? Que você clica e acaba passando todos os seus dados para várias pessoas e aí essa pessoa vai lá e rouba teu dinheiro e faz o que quer e faz e acontece? Esse é o zombeteiro. Que quando você clica lá, ele dá risada e fala, hahaha, trouxa, mais um caiu. Esse é o zombeteiro, certo? Se você tá passando na rua ali, você tá arrumadinho, pronto para ir trabalhar, tá no ponto de ônibus, né? Passa aquele carro e olha, se tem uma poça d'água, é agora. O cara vai, joga de propósito em você e fala, tomara que atrapalhe o teu dia. Esse é o espírito cruel. Agora, se você tá lá, se você tá andando de qualquer forma, você tropeça, cai, se machuca, vem alguém correndo e fala, amigo, você precisa de ajuda, você se machucou? Esse é um espírito amigo, certo? Esses, quando desencarnar, vão continuar fazendo as mesmas coisas, só que em mundos paralelos a esse,
paralelo, porque céu não está em cima e inferno não está embaixo, certo? Tudo acontece ao mesmo tempo, só que cada coisa no seu lugar. Antes de nós entrarmos, John, para o próximo item que inicia um novo sistema dentro do estudo desse livro, você trouxe aí uma informação bem interessante, que às vezes a gente nega. Gente, eu acho que você poderia fazer uma abordagem melhor sobre a interlocução entre o mundo do plano espiritual e o plano encarnado. Eu ganhei de presente da minha mãe, não está aqui, mas esse último livro do Divaldo, eu até fiz a palestra. Ele está aqui comigo, peraí que eu pego. Mostra lá. E ele fala do mundo de regeneração, e nesse livro, nessa edição que o John vai marcar aí para nós, mostrar, ele nos traz bem nítido a participação dos espíritos e como é que, no mundo de regeneração, do outro lado, isso. Então, essa edição aí, falando sobre o momento de transição planetária, com várias participações de Manuel Filomeno de Miranda, inclusive tem uma psicografia do mentor espiritual do Brasil, Ismael, abordando sobre a pandemia. Nessa edição, ele deixa bem claro de como é nossa vida e os planos espirituais e o plano encarnado, como eles estão imbricados. E o que isso significa? Significa que ao nosso lado tem muitos irmãozinhos que estão vibrando. Se nós estamos estudando a doutrina, se nós estamos lendo esse livro, Bruno Bueno, que fala ali que ele é muito interessante mesmo, se nós estamos fazendo leituras edificantes, com pensamentos edificantes, ao nosso lado, a turbe que vem é uma turbe de luz, é uma turbe que está interessada nesse assunto. Agora, se a gente estiver ali no deleite dos prazeres, não que os prazeres não possam, cada um faz as suas escolhas de onde quer ter prazer e o que quer viver na vida, esse é livre-arbítrio. Mas aí nós vamos ter as companhias. Se eu quero beber até cair, eu vou ter do lado quem está afim da energia da bebida. Se eu quero a promiscuidade me interessa, eu faço de conta e procuro lugares onde as pessoas não me veem para essas práticas, é um problema meu, claro, e da turbe todo que anda comigo. Tá doido para falar, né, John? Fala. Bom, antes de qualquer coisa, né, quero agradecer o Bueno Júnior conosco, seja bem-vindo, Bueno. Realmente esse livro é muito interessante, nós atraímos às vezes até alguns espíritos discutidores aqui, porque a gente está dividindo o livro na leitura aqui em casa, né, mãe? Mas assim, quando se trata de mundo paralelo, mundo físico, mundo espiritual, agora eu lembrei até a Flávia Jäger está conosco aqui online também, a Flá, que tem uma mediunidade também bastante ostensiva, né? Muito parecida com a minha, e é uma médium aqui da casa, e ela sempre vem aqui, a gente vai assistir filme de terror, como se dois médiums, né, tivessem, né, o livre-arbítrio aí para estar assistindo um filme de terror. Mas nós somos corajosos, então a gente assiste. E aí nós assistindo o filme de terror, fazendo uma análise do filme sob o prisma da visão espírita, né? Da visão, digamos assim, mais para o lado mediúnico do que somente espírita. E da convivência, né? Exatamente. Com o mundo espiritual. Exatamente. Então, e nesse dia que nós estávamos assistindo esse filme, estávamos nós sentadinhos, e como nós enxergamos e tal, a mãe estava lá, a mãe estava lá de olho na gente, né? E aí os nossos mentores ali e tudo mais, porque antes disso estávamos assistindo uma série super religiosa, super bacana. E de repente começou a chegar muito espírito, assim, num nível de vibração que a gente começou a se irritar, a gente começou a discutir em relação àqueles temas que estávamos conversando. E aí a mãe veio com a poderosa sabedoria, que eu digo que minha mãe é meu mestre Yoda, para quem assiste Star Wars sabe o que eu tô falando. E ela falou, gente,
Vocês dois lembram quando a gente estudou ali sobre você atrai aquilo que você está curtindo no momento? Então, eu lembrei de trazer essa fala, mas aproveitar para indicar aquela sériezinha, uma minissérie espírita que é Sozinho. Ali mostra bastante, começando ali da pessoa bebendo, chegando em casa irritado, bebendo, ele atrai ali um espírito irritado também que gosta de beber, juntamente com os seus outros obsessores já de outras vidas, e aquilo vai virando um ciclo vicioso. A pessoa começa a fazer uma troca com aquele espírito que encontra-se ali, sem ela nem imaginar o que tem ao redor, né? Por isso que é um mundo paralelo, certo? É muita pretensão a nossa de achar que nós somos o centro do universo, a Terra é o centro do universo, né? A espiritualidade olha por nós, cuida de nós, obsedia nós, como se não tivesse outros objetivos. E, na realidade, é o contrário. Então, os espíritos superiores trabalham paralelos à nossa vida aqui na Terra para nos auxiliar, né, justamente nessa evolução, nessa emancipação da alma. Porque a palavra emancipação, né, no direito a gente aprende que emancipar é tornar-se dono de si, com alguma observação daqueles que são responsáveis. Então, a emancipação da alma, no caso, eu começo a estudar, começo a emancipar minha alma, começo a me libertar de algo que me prende, só que sempre sob a observância de um Pai maior. Então, o nosso objetivo aqui é emancipar a nossa alma, certo? Aprendendo a cada dia, a cada momento, e tendo a certeza que ao nosso redor encontra-se muitas pessoas, muitos espíritos desencarnados que gostam de estar conosco, né? Sempre tem. Se eu estou bem, vai ter os espíritos bons. Se eu não estou, vão ter os espíritos negativos. Aqui neste escritório, nós estamos em mais ou menos uns 20, 25 espíritos. Por quê? São aqueles que gostam do tema, outros curiosos e outros ainda enviados por espíritos superiores para continuar o aprendizado sob o prisma da crosta terrena e retornar para essa evolução. Exatamente, é bem isso, Bueno. As nossas ondas de frequência se interligam com o plano espiritual. E chamando atenção no que o John fez um toque aí, a gente procura sempre interlocução com outros grupos de estudos, e esse grupo da Filmática Espírita tem vários livros, videozinhos muito interessantes, e de uma forma maravilhosa eles nos elucidam diversas situações, porque é muito complexo e ainda a visão materialista achar que a gente é capaz de fazer aqui na Terra o papel encarnado, separado do mundo espiritual. Não existe. Não existe. Mesmo assim, ó, eu sei que eu tenho que trabalhar para conquistar meus objetivos, mas se eu não tenho, quantas pessoas, se eu não tenho esse mérito, não é para isso que eu vim aqui, posso fazer me empenhar, eu vou ter alguns louros, mas não serão dessa forma. E da mesma forma eu vou ter que dar conta das minhas tendências, essas que acabam me derrubando a caminhada, né? A gente saiu por essa seara, foi muito importante, mas eu vou resgatar aqui, estamos nos últimos minutos fazendo uma abertura da linha que a gente classifica agora dentro das teorias. Nós vamos para a teoria otimista, que a teoria otimista, que foi, John? Só para avisar o pessoal que está acompanhando aí, se cair a live, a gente abre a live novamente, e aí vocês vão entrando aí de novo, tá? Tá, mas eu acho que a gente consegue concluir no time da live aqui. Nós vamos iniciar o item 47, teoria otimista, e isso, dentro das qualificações aqui, da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, diz que essa teoria inaugura o sistema otimista, ou seja, antes nós estávamos no sistema de negação e agora nós estamos no otimista, que, contrário ao anterior, ele que atribuía toda a comunicação ao diabo. Também ele se equivoca quando ele diz que
é infalível a comunicação que acontece, certo? Que toda e qualquer comunicação mediúnica seria boa. Os que assim pensam, né, acabam se contradizendo e enfrentando situações complicadas, até porque Allan Kardec nos lembra que a confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres invisíveis tem sido para muitos a causa de muitas decepções. Então, o próprio Kardec nos alerta: não podemos ter confiança cega a todas as manifestações como se elas fossem um direcionamento infalível. O que a doutrina nos propõe? A doutrina dos espíritos. Fé raciocinada, ponderações, questionamento. E o Bueno Júnior nos indicou aqui um livro que é Mediunidade à Meia Luz, do Léo Fernandes, também, para quem quer fazer um estudo em paralelo. Valeu a dica, Bueno. Muito obrigada aí. Nós estamos encerrando e eu acho que a gente não faz a teoria, deixa a teoria para a próxima aula. Tudo bem, John? Também acho Tudo bem aí, Suelen, seu Valmor já encerrou. Acho que a gente pode encerrar nossa live aí. John, você faz o encerramento para nós? Eu acho que antes de encerrar a live, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, né? Isso, por favor, está contigo. Aí nós terminamos. Na próxima aula será o item 47, Teoria Otimista. Bom, queremos aqui, eu como diretor da SECN, como médium responsável por esse projeto espiritual, né, juntamente com a Suelen aqui, que além de ser uma prima querida, também é uma médium da casa. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E queremos aproveitar aqui para agradecer, né, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos instrui nesse momento, né, que colabora para que nós possamos atingir cada vez mais corações, para que nós possamos aprender com cada comentário de vocês. Hoje os comentários foram muito bacanas, aí o Bueno Júnior nos dando bastante dicas, assim, muito bacana. Toda a espiritualidade que se dispôs a estar dentro de cada lar para acompanhar essa live, essa conversa e com toda certeza instruir, mesmo que indiretamente, os corações de cada um, trazendo luz ao lar, à família, né, pessoal? E para encerrar, então, vamos fazer a prece do amor, a prece da cura por todas essas pessoas que estão sofrendo aí de Covid, né? E linha de frente, e também por todos os espíritos que trabalham incessantemente para que eles possam se manter no equilíbrio do nosso Pai Divino, trabalhando dentro dos hospitais e que consigam atingir o objetivo da nossa emancipação da alma, fazendo todas as separações necessárias que nós não conhecemos ainda, mas eles conhecem, eles sabem, então que possa ser atingido o objetivo aí da regeneração planetária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, pessoal. Tchau, até sábado que vem. Livro dos Médiuns, esperamos vocês, 16h30. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.